Fala galera, vamos dar continuidade aí à nossa aula. A gente estudou patrimonialismo, burocracia, gerencialismo. Foco do patrimonialismo, ele tinha 3 características básicas aí que a gente tinha que saber. Pô, professor, sexta-feira à noite você está querendo que a gente fale ainda. Clientelismo, corrupção, nepotismo. Perfeito. Com a intenção de extirpar essas 3 condutas, nasce a burocracia. Por que a burocracia, qual é a principal e mais forte característica da burocracia? As regras, as normas, os procedimentos. Por quê? Mulher traída, ela quer extirpar as condutas que antes incomodavam tanto ela. Então o foco está no processo, para que o processo não seja corruptível, digamos assim, para que não ocorra corrupções no meio do processo. Então por isso que ele é tão rigoroso e ele tem que ser seguido à risca. Essa burocracia se torna ineficiente, inoperante, ineficaz e altamente custosa. Com isso, nasce o gerencialismo, que não abandona a burocracia, porém flexibiliza ela e traz novas ferramentas, ferramentas essas da administração privada. Então, o New Public Management e as reformas administrativas no Brasil, nasce o gerencialismo e esse gerencialismo se divide em 3. Uma delas é o New Public Management, ou NPPN, que vai se subdividir depois. Bom, retomando, quais são as características da administração pública gerencial? Definição clara dos objetivos, maior autonomia dada aos gerentes, você lembra do exemplo do barco, da Petrobras, deslocamento do controle para os resultados finais e não nos meios, onde era a burocracia, descentralização e o downsizing, que a gente desenhou aqui em cima do quadro. O cidadão pode ser entendido como um cidadão usuário, ele tem voz. Aqui nasce também conceitos como qualidade, um conceito forte também que vem aparecendo na iniciativa privada e que a iniciativa pública também traz. E a administração pública, nesse caso, bebe da fonte da administração privada. Então, estou com uma certeza de que eu vou trombar com esse negócio aqui e vai acabar a aula na metade. Vou deixar aqui. Pronto. Isso aqui é uma pergunta. Estabeleça a correta relação da coluna 1 com a coluna 2. A gente tem 3 características: eficiência, publicidade e impessoalidade. Onde esses termos são encontrados na nossa Constituição? Presidência do artigo 37, versículo 15. Tem que ser a Bíblia de vocês, a Constituição. Eficiência, publicidade e impessoalidade. Como é que a gente decora? Qual é o LIMP? LIMP. Que na Constituição é assim e depois com a emenda constitucional passa a ter o E. LIMP, L de, I de, M de, P de e E de eficiência. Só em 1995 que a gente traz a eficiência. Então aqui a gente tem publicidade e impessoalidade. A gente tem que fazer a correta relação. Eficiência. Eficiência é o quê? Divulgação dos oficiais dos atos públicos, melhor desempenho dos agentes públicos, exigência de transparência ou vedação à promoção pessoal. Ok. Publicidade, divulgação, exigência ou vedação à promoção pessoal. Só? E exigência de transparência. E impessoalidade? Então tá aqui. Eficiência, melhor desempenho, lembra da relação custo-benefício, desempenho, processo, não eficácia, que seria resultado, publicidade, divulgação oficial dos dados públicos e exigência de transparência, e impessoalidade, vedação à promoção pessoal. Eu não posso fazer uso da administração pública nem do meu cargo público para minha promoção pessoal. Qual foi o grande caso de impessoalidade, de falta de impessoalidade, que a gente viu, se não me engano, faz umas 2 ou 3 semanas, que o comandante Hamilton perseguiu um cara que atirou no outro. Você lembra daquilo, não? O comandante Hamilton, naquele programa do Datena, perseguiu pelo helicóptero dele um policial que bravamente foi lá e executou os bandidos lá, os suspeitos. Aí todo mundo disse, aí o comandante Hamilton falou, ele tem uma página no Facebook, não sei quantos curtidores foi bom, curtidas. E aí, umas das pessoas falaram, usaram um princípio constitucional presente no artigo 37 é a impessoalidade.
usaram esse princípio, vedação à promoção pessoal. O comandante Hamilton, ele não é comandante de uma instituição pública? Então ele não pode se promover como comandante. E aí ficou essa discussão. Então só para que a gente entenda como isso se dá num exemplo, não certo ou errado, mas num exemplo na vida real, o cara se promover, digamos, às custas. E aí saiu toda a PM em defesa do comandante Hamilton, porque ele é um ícone, nananana. Então só essa relação do que é impessoalidade e do que não é, só para a gente entender. Publicidade é o que a gente chama de transparência hoje. Quem que não viu um professor que estudava na UFSC, que aí saiu o portal Transparência, pô, vamos ver quanto é que fulano ganha, e jogou lá para saber quanto é que o cara ganhava. Porra, aí pensou, coitado, velho, achei que ganhava mais do que isso. Então, exigência de transparência e eficiência é aquilo que a gente sempre reclama que os órgãos públicos não têm. Pô, demora no atendimento e elementos afins. Tranquilo, pessoal? Bom, agora a gente vai ficar brincando de eficiência, eficácia e efetividade um pouco. Eficiência diz respeito à maneira maximizada de obter resultados, capacidade de fazer as coisas certas, ao método que traz resultados de uma ação controlada, aos princípios e maneiras de fazer as coisas de forma maximizada, ao método e o modo de fazer as coisas direito. Banca Carlos Chagas. Isso aí já vem problema pela frente. Vou dar aí um tempinho que vocês teriam na prova para fazer. Vamos lá, galera. A, B, C, D ou E. Um de cada vez. Bom, gente, vamos ver. Primeiro, vamos assinalar na nossa cabeça e vamos passar para a gente cometer o erro se a gente tiver que cometer. Erramos ou acertamos? Erramos, né? Eu sei que a gente errou. Bom, a maneira maximizada de obter resultados, a relação, quando a gente fala de eficiência, ela tem sempre que se dar aqui, na relação do processo. Porque qual que é o foco da eficiência, gente? O foco da eficiência não está no custo-benefício. Sempre que eu fixar um benefício, ou seja, que eu for alcançar o resultado, o meu foco fica no custo. E o custo o que é? Processo. Se eu falo que a relação é no custo-benefício, eu já não fixei um benefício. Se eu falo assim, não vale o custo-benefício. Normalmente, quando eu já imagino um resultado. Matar a mosca já é um resultado, a mosca morta. Trazer os caras aqui armados não vale o custo-benefício. Por quê? Eu já fixei um objetivo. Então, quando eu falar de eficiência para o concurso, é sempre aqui que meus olhos vão estar. Quando eu falar de eficácia, é sempre no resultado que meus olhos vão estar. Tranquilo? Então, não pense em obter resultados. Capacidade de fazer as coisas certas. Lembra da banca, Fundação Carlos Chagas? Deixa de ser certa essa questão? Não. Porém, ela é extremamente vaga. Pô, a capacidade de fazer coisas certas. Não faz sentido algum. Ela é muito vaga. Então, principalmente em Carlos Chagas, tem que tomar cuidado que vai ter a mais certa. Com certeza, a capacidade de fazer coisas certas está certo, mas está pouco certo. Eu sei que para quem está a primeira vez está fazendo um concurso, isso é traumatizante, mas tu vai conseguir superar isso aí. É assim que funciona. Ao método que traz resultados de uma ação controlada. Pessoal, essa frase faz sentido? Sinceramente. A gente podia trazer o Thales aqui para ele ler essa frase 3, 4 vezes e ele ia dizer que essa frase estava errada, porque ela não tinha coesão. Então, não percam tempo com frases que não fazem sentido. Outra técnica para confecção de questões. Frases que não fazem sentido não tem que desesperar vocês. Tem que aliviar vocês. Cara, o método que traz resultados de uma ação controlada é a típica frase de redação que o cara faz rapidinho para matar. Sabe aquele gerador de lero-lero que tem na internet? Típica frase dele é essa daqui. Então não se preocupem com assertivas. Cara, vocês nasceram no Brasil, estudaram português desde pequeno, falam português desde pequeno. Se vocês verem uma frase que vocês não entendem ela como coesão, é porque ela não faz sentido. Então a banca só quer derrubar vocês. Então esqueçam essa frase, então está errada. Ao princípio e maneiras de fazer coisas de forma maximizada. Em nenhum momento a eficiência maximiza o resultado. Não é esse o objetivo da eficiência. O objetivo da eficiência é trazer um método, é trazer um modo que façam as coisas direito. Método e modo de fazer as coisas direito. Não é capacidade,
É método, é modo de fazer as coisas direito. É processo. Qual é a diferença? O que é o matador de mosca e o que é o pessoal do BOP vindo aqui matar mosca? Não é método? Não é o modo que eu utilizei para matar mosca? Então, o que diferencia a ação eficiente da ação eficaz? É o método, é o modo que eu usei. Entendem? Quando o cara diz assim, que isso acontece muito na Fórmula 1, esse piloto é um piloto que faz o carro ser eficiente. Ele sabe quando ele acelerar, ele sabe onde ele freia, onde ele... Por quê? Ele usa métodos, modos corretos para operar o carro. Ele sabe entrar na curva desacelerado, acelerar na saída da curva, o quanto acelerar, para não gastar pneu demais, para dar ao carro um desempenho eficiente. Desempenho é sempre processo. Tranquilo aqui, pessoal? Questão difícil, Marco? Questão difícil. Tá? Eu sempre trago questões mais difíceis do que o que vocês vão encontrar na prova, porque eu acho que se a gente ficar aqui fazendo questão de ABCD, a gente não tem razão de estar aqui, né? Então é bom que vocês tenham dúvida aqui, para que eu gosto muito daquela: quem sangra no treino não sangra no campo de batalha. Acho muito bonita essa. Guarda para você em casa, para o vídeo e anota. Em relação aos conceitos de eficiência e eficácia em administração, é correto afirmar que uma conduta administrativa eficiente tem relação com os resultados alcançados, sendo, portanto, por definição, também eficaz. A eficácia tem relação com o modo pelo qual se processa o desempenho da atividade administrativa e, portanto, diz respeito principalmente à conduta. Eficácia tem relação com os resultados objetivos pelos agentes no exercício de suas condutas administrativas, sendo, portanto, uma conduta eficaz e, por definição, eficiente. Eficiência tem relação com o modo pelo qual se processa o desempenho da atividade administrativa e, portanto, diz respeito principalmente à conduta dos agentes. Eficiência tem relação com os resultados obtidos pelos agentes no exercício de suas condutas administrativas, sendo, portanto, o correto direcionamento dessas atividades. 2 minutos. Tá? Com certeza tem gente com dúvida. Qual delas não são? Quais assertivas não são certas? B e C de cara a gente já matou, né? Alguém arrisca mais uma que não está certa? E? Então a nossa dúvida é entre D e A. Conduta administrativa eficiente tem relação com os resultados alcançados, sendo, portanto, também eficaz. Eficiência tem a ver com o resultado. Não. Mas o foco dela é o processo. Vamos lá, tranquilo. Tem gente que acha que a A está certa. Pô, Marco, agora que os caras disseram que não, eu não acho mais. A nossa dúvida está entre A e D. Todos estamos com essa dúvida. Não, tem gente que não tem dúvida. Tu tem certeza qual que é? Chuta na D. Oh, a D também? Ah, o cara viu o modo aqui e nem viu o resto, já matou, né? Vamos ver. D. Certinho, galera. De novo. Ficou descompassado aqui. Qual que é o foco aqui? Vocês pegaram bem a malinagem da coisa. Era B e C e D, e E que a gente não achava. Conduta administrativa eficiente tem relação com os resultados alcançados, sendo, portanto, por definição eficaz. Certo ou errado essa aqui, gente? Portanto, por definição. Porque eficiente tem que ter um resultado, porque senão não é. Porém, o que eu... Na realidade, o eficaz é tipo, se o cara tira 10 flechas, ele acerta o alvo. Mas o cara dá uma flechada, acerta o alvo, ele é eficaz. Então, quando eu uso por definição também eficaz, é que quando eu vou comparar eficiência com eficácia, eu vou ter sempre essa dúvida. Como é que eu digo que você vai matar essa dúvida? Quando aparecer eficiência e modo, tu te abraça. Porque a grande diferença, estaria errado dizer que tudo que é eficiente também é eficaz? Não estaria errado. Porém, o cara usar por definição também tudo que é, sempre, será, nunca, jamais,
Esse tipo de assertivo o cara não vai usar para tu assinalar o certo e o errado. E, de novo, é entrinchada teu uso. Se o cara botar A, ele vai achar que está certo e, olha, eu não diria que o cara está errado. Mas, de novo, é concurso público. Então, o cara tem que usar a manha. Manha de concurso público para eficiência. Modo. Porque a diferença entre o cara atirar 10 flechas e o cara atirar uma e acertar é o modo como ele operou o arco e flecha. É a maneira que ele utilizou, o processo que ele fez. Tranquilo? Galera. Era para ser fácil, né? Mas, de novo, cara, questões que se a gente se concentra e pega o jeitão delas, vai fácil. Vai fácil. Outra. Acerca dos modelos de gestão patrimonialista, burocrática e gerencial, todos estudados, no contexto brasileiro é correto afirmar. Cada um deles constituiu-se a seu tempo em um movimento administrativo autônomo e imune a injunções políticas, econômicas e culturais. Com a burocracia, o patrimonialismo inicia sua derrocada, sendo finalmente extinto com a implementação do gerencialismo. O caráter neoliberal da burocracia é uma das principais causas de sua falência. Fruto da nossa opção tardia pela forma republicana de governo, o patrimonialismo é um fenômeno administrativo sem paralelo em outros países. Com o gerencialismo, a ordem administrativa se reestrutura, porém sem abolir o patrimonialismo e a burocracia que, a seu modo e com nova roupagem, continua existindo. Mas isso aí é um cargo que o cara ganha 15 mil reais por mês. Ó. E responde uma questão dessas. Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Vai morar lá em Brasília. E aí, galera? Essa você tá foda. Perdi? C. Tem gente na C e tem gente na E. Bom. Movimento administrativo autônomo, imune de injunções políticas, econômicas e culturais, significaria dizer que ele está dentro de uma bolha e que não existe nenhuma influência. Nada no mundo é imune a injunções políticas, econômicas e culturais, principalmente no Brasil. Com a burocracia, o patrimonialismo foi extinto. Até hoje a gente fala das práticas patrimonialistas do Estado. O cara adora usar essa expressão. Fruto da nossa opção tardia, o patrimonialismo é um fenômeno sem paralelo nos outros países? De forma alguma. De forma alguma. Tive uma passagem pelos Estados Unidos em que o professor dizia assim para mim: sabe como tu faz para entrar na polícia aqui? Tem que conhecer alguém lá dentro. Então, o patrimonialismo, até nos Estados Unidos, que a gente olha sempre com os olhos apaixonados do nosso sonho americano, existe. Então, existe paralelo nos outros países. Qual que é a dúvida daí? Com o gerencialismo, a ordem administrativa se reestrutura, porém sem abolir o patrimonialismo e a burocracia que, a seu modo e com sua nova roupagem, continua existindo. Tá uma questãozinha redonda. Essa assertiva está redonda. O caráter neoliberal da burocracia é uma das causas de sua falência. Vamos para outro slide aí. A burocracia, ela é completamente... O neoliberalismo ele vai passar a existir no Brasil a partir da década de 90. E a burocracia ela se dá em 1930 e pouquinhos para frente. 36 para frente. A burocracia ela é completamente Estado. Ela não é neoliberal. É justamente a influência da administração privada, a partir do momento da abertura neoliberal, que vai tornar o gerencialismo que vai passar a existir. Então, a burocracia não é ligada ao neoliberalismo. Então, é isso que a gente tem que ter. CESP. CESP é assim, você sabe ou você não sabe. Papum. As grandes reformas administrativas do Estado brasileiro ocorridas após 1930 foram do tipo patrimonialista, burocrática e gerencial. Certo ou errado? Vocês lembram da reforma patrimonialista? A reforma patrimonialista, vocês lembram? Que o cara dizia assim, nós temos que roubar, seria assim, vai ter... Não existe. Após 1930, dois erros nessa questão. Reforma patrimonialista, não existiu nenhuma reforma patrimonialista. O patrimonialismo se deu. E segundo, ocorrido após 1930, é a burocrática gerencial em 36, em 1990, uns usam 98. Tranquilo? Em 1995, com o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, houve a primeira tentativa
de rompimento da rigidez burocrática, instituída na década de 30 do século passado. Lembra que eu falei aqui para vocês? Em que ano? 1967 teve a primeira tentativa. Em 1990 eu dou um marco. Em 1995 o plano diretor existe. Então, essa não é o problema. O problema é que em 1967 tem o Decreto-Lei 200 de 67. Então está errado, não foi a primeira tentativa. Um dos dilemas a tratar em termos de reforma administrativa é o impulso para organizar governos que funcionem melhor e custem menos. O que isso significa? Eficiência. Outro dilema é decidir o que o governo deve fazer. Lembra do tamanho do governo, o que ele deve ou não fazer. São mecanismos utilizados para a realização de reformas. Desconcentração no governo central e centralização para governos subnacionais, uso de mecanismos burocráticos de controle de processos e privatização de serviços públicos. Aqui, o que ele está pedindo para a gente? Dentre as reformas que a gente estudou, quais foram os mecanismos utilizados nessas reformas? Quais foram as técnicas utilizadas nessas reformas? Uso de mecanismos típicos de mercado, reestatização de serviços públicos e novas atribuições aos órgãos da administração central. Novas atribuições aos órgãos da administração central, uso de mecanismos típicos de mercado, desconcentração do governo central e descentralização para governos subnacionais, reestatização de serviços públicos, mecanismos burocráticos de controle, limitação das dimensões do terceiro setor, programas de demissão voluntária, limitação das dimensões do terceiro setor e privatização de serviços públicos. Dentre as reformas que a gente estudou, quais técnicas aqui foram utilizadas? Quais foram os mecanismos utilizados para a reforma? Vocês querem baixar o ar? Tranquilo? Tranquilo? Agora tá bom. Vamos nos nossos 2 minutos. Diminui o tempo, senão vocês vão dormir nesse meio tempo. E aí, galera? O que temos aqui nessa bagunça? Todo mundo vai de A. Desconcentração no governo central. Bom, de cara, o que a gente faz primeiramente numa questão? Leio, abro no meu HD, qual que é o conteúdo. O que não é? O que não é de cara? Reestatizar. Então, ó, sei que reestatização não é. Reestatizar está na D, nunca aconteceu. Na B também tem reestatização? Também tem ali. Ó, reestatização não é. Então, já matei 2. Beleza, sei que não é reestatização. Por quê? Por que não é reestatização? Em nenhum momento o Brasil falou assim, aquilo que estava na iniciativa privada, agora eu passo a controlar. Muito pelo contrário, em 1990, 92, 93, até 95, até 98, o Brasil discutia, até hoje, no caso também discute, a privatização. A venda a preço de banana, que nem se dizia na época, dos serviços públicos. A Vale, Petrobras, esses tipos de empresa. Beleza. Mais alguma coisa? Limitação do terceiro setor também a gente não falou. E programas de demissão voluntária também a gente não falou. Então, a E também não é. Mas não aconteceu isso em algumas das reformas? Entendi. Então, tu acha que a A está errada por causa do uso burocrático de controle de processos. Beleza, então tu vai de C. Derrubou a tua A ali, ó. Tu confia na tua A. Uso de mecanismos típicos da administração de mercados. Também acontece. Isso é forte. O quê? Vamos lá. Agora a gente vai para o slide Salvador. C. Por quê? Vamos lá. Novas atribuições aos órgãos de administração central. Uso de mecanismos típicos de mercado. Desconcentração do governo central, ou seja, o governo central passa a diminuir o poder
e descentralização para governos subnacionais, ou seja, estados e municípios. Em algum momento teve centralização para os governos subnacionais, ou seja, a federação perde força e quem manda são os estados. O Brasil sempre foi um estado federativo, onde a União sempre trouxe amplas diretrizes, os estados. Como é que são as constituições dos estados? Normalmente compilam aquilo que a federação fala, aquilo que a Constituição de 88 fala, e trazem um ou outro detalhezinho. Então, nunca houve isso aqui em nenhum momento da administração pública, a gente falou assim, agora quem manda são os estados, como funciona, por exemplo, na Alemanha, e que tem os burgos. Os burgos mandam mais, entre aspas, do que a própria federação alemã, não é uma federação lá. Então, a Angela Merkel, ela dá diretrizes bem amplas, mas quem controla realmente as políticas sociais e econômicas de cada cidade são os burgos. Ou seja, lá eles têm uma centralização de governos subnacionais. A nação Alemanha é algo e os burgos são realmente quem controla. Então, no Brasil, isso nunca aconteceu. Os estados nunca tiveram mais poderes do que a federação. Eles têm, claro, aqui cadê? Eles têm uma descentralização. Eles têm, lembra na Constituição vai ter o que é suplementar, o que é competências concorrentes, o que são competências suplementares em relação aos estados e os municípios, para comparar com a federação? Então é isso que acontece aqui. Tranquilo? Ah, tá. Na lista, ESAF. Ao contrário da proposta bresseriana, as principais... É um certo errado, né? As principais reformas, as principais experiências das reformas anteriores, o modelo Daspiano. O modelo Daspiano é falar do DASP. E o Decreto-Lei 200 deram sim um ambiente democrático baseado no debate e na negociação, a despeito de um processo decisório mais concentrador. Proposta bresseriana, ele está querendo falar do quê? Quem foi Bresser Pereira? O cara que trouxe o gerencialismo para o Brasil. O gerencialismo 1990 a 95, pode usar essas duas datas. O modelo Daspiano se deu Vargas. Decreto-Lei 200 de 67 se deu 67, o que estava no Brasil bombando? Ditadura militar. Então, ao contrário de Bresser, as principais experiências de reforma anteriores, DASP e Decreto-Lei 200, se deram no ambiente democrático. Não. Originalmente pensadas desde a edição do Plano de Metas, as parcerias público-privadas não se constituem. Por isso mesmo, a inovação do atual modelo administrativo, apesar de seu grande sucesso e proliferação nos níveis federal e subnacional. Vou passar uma a uma e depois vai dar certo. Lembra do plano de metas? É do governo JK? Não sabemos. Tá. Deixamos guardadas. O melhor exemplo de um bem-sucedido resultado da reforma Bresser, lembra da reforma Bresser? Plano diretor do Parlamento de Estado, administração gerencialista no Brasil, gerencialismo, todos esses conceitos podem ser reforma bresseriana, gerencialismo, reforma Bresser, gerencialismo, plano diretor do reaparelhamento do Estado, gerencialismo, são todos conceitos que remetem a isso. É o caso das agências regulatórias, montadas de uma forma homogênea, calcada na visão mais geral do modelo regulador, condição básica o que viria a substituir o padrão varguista de intervenção social. Varguista, burocracia. Certo ou errado? Então, A errada, B errada, C certa. Vamos lá. D. Mesmo sem atingir todos os seus objetivos, a proposta bresseriana de reforma deu causa a um choque cultural, tendo se espraiado pelos governos subnacionais, no qual facilmente percebe-se a sua influência na atuação dos gestores públicos em uma série de inovações governamentais. Falso? Essa banca mais temida, CGU, analista de finanças. E.
A atual proposta de reforma, também calcada na gestão por resultados, porém não mais taxada de neoliberal, falando do gerencialismo, aposta seu sucesso em duas frentes. A quebra da estabilidade com o reforço do emprego público. Emprego público é aqueles que são seletistas. E a redução da administração indireta com o aprofundamento das privatizações. Então, o gerencialismo dizia que se devia diminuir a estabilidade do servidor ampliando os empregos públicos, ou seja, a gente sempre quer ser servidor público e não empregado público. O empregado público é aquele que tem carteira assinada, que pode ser demitido como uma iniciativa privada qualquer. Agora, o cara que é concursado de carreira, que a gente chama, ou servidor público, ele está ali e só pode ser demitido mediante processo administrativo. E é isso que dizia. Além disso, dizia que se diminuísse o Estado e ampliasse as privatizações. Então a gente tem a A errada, a B errada, a C certa, a D e a E erradas, se eu não me engano. Vamos ver se nós acertamos. Vamos lá. Ao contrário da proposta bresseriana, o modelo Daspiano deram-se e o Decreto-Lei 200 num ambiente democrático baseado no debate e na negociação. Mentira. Dasp, na época de Vargas, teve não era um espaço democrático e o Decreto-Lei 200 deu em 67, ou seja, em plena ditadura militar. Originalmente pensadas desde a edição dos planos de metas, as PPPs não se constituem. Duas mentiras. As PPPs não existiam no plano de metas e se constituíram. Tanto é que a gente construiu os estádios da Copa com as PPPs, as famosas parcerias público-privadas que dão origem ao Lava Jato. O melhor exemplo de um bem-sucedido resultado de forma Bresser é o caso das agências regulatórias. Gente, os serviços públicos prestados pela iniciativa privada são bons? Depende. A Anvisa é uma agência respeitada? Ou quando fala assim, pô, a Anvisa proibiu, puta, é bom. Se a Anvisa proibiu é porque é bom. A Infraero, os aeroportos são bons? Voo na hora, tudo certinho. Então, as agências regulatórias, infelizmente, apesar de uma evolução, não vou dizer que não são um resultado bem-sucedido da reforma de Bresser Pereira. E também não foram montadas de forma homogênea, mas esse é o segundo ponto. Beleza. A atual proposta de reforma. Primeiro que não se fala numa reforma nos dias de hoje. Então não existe uma atual proposta de reforma. E em nenhum momento se fala na quebra de estabilidade no gerencialismo. Em nenhum momento se fala na quebra de estabilidade do gerencialismo. Muito pelo contrário. O gerencialismo fala que a gente tem que trazer gerentes de fora, através de contratação direta, e começa com os cargos comissionados. Então, não se fala de empregos públicos. Então, mesmo sem atingir todos os seus objetivos, a proposta bresseriana de reforma deu um caos, um choque cultural. Pelo menos jogou na cara do Estado de que ele era ineficiente. E isso passou pelos governos subnacionais e percebe-se claramente uma influência para o Estado ser cada vez mais eficiente. Percebe como essa é uma resposta ampla? Por isso é uma resposta certa. Pô, professora, 9h30, tu me joga na cara uma dessas.